nos oprime quando nós tomamos um susto de todas as situações que vêm uma seguida da outra, e a gente vai se sentindo fraco, impotente. E aí, como permanecer firme, forte numa situação dessas? Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos, tá bom? Em algum ponto da vida, a gente pode sentir o nosso mundo ser abalado. A gente passa por experiências que podem até gerar traumas em nós. Por exemplo, uma moléstia devastadora, um acidente debilitante, o abandono do cônjuge, a morte de uma pessoa querida, a violência criminosa, a ruína financeira, ou até um desastre natural. Tudo isso pode acontecer de maneira súbita. A gente nunca espera por coisas assim. E como a gente faz para se preparar, ou para ficar preparado, para permanecer firme no meio de umas circunstâncias que geram opressão, que chegam na nossa vida sem avisar? Circunstâncias não precisam ser catastróficas para ser opressivas. Algumas pessoas consideram o ato de falar em público, por exemplo, uma experiência amedrontadora. Elas prefeririam até talvez enfrentar um terremoto, mas para outras pessoas, confrontar um indivíduo difícil, fazer um telefonema temido, ou enfrentar um desafio diário de um distúrbio alimentar ou um vício, são desafios de importância fundamental. Muitas pessoas acham difícil criar filhos, lidar com a responsabilidade da vida todo dia, ou até com um adolescente obstinado. E algumas vezes o acúmulo de uma porção de coisinhas que vão acontecendo ao longo do tempo, que parece até inofensiva, vai tornando uma coisa maior e que a gente não pode aguentar em algum ponto desse crescimento. Estresse no trabalho, pressão na escola, situações sociais que causam desconforto, ou qualquer outra coisa que envolva a expectativa e que a gente se sente incapaz de corresponder. Tudo isso pode encher o nosso coração de uma ansiedade. E seja o que for,
segredo para vencer esse tipo de circunstância que oprime, que aperta o peito. O segredo é andar passo a passo com Deus. Quando nós firmamos a nossa âncora no Senhor, nós somos carregados pelas tempestades que ameaçam nos engolir. Pessoas piedosas em toda a Bíblia e outras que não tenham perdido contato com a realidade. Todas elas atravessaram períodos difíceis e períodos assustadores. Qualquer sinal de medo deveria ser sempre um chamado à oração. No momento em que você sentir esse temor, corra para a presença de Deus. Na mesma hora, sinta a presença dele e a direção que ele vai te dar. E permita que o amor dele invada o teu coração, impregne plenamente essas circunstâncias que possam estar te levando a se sentir oprimido, a se sentir com medo. O perfeito amor expulsa todo medo. Mas agradeça a Deus por não ser o nosso amor que tenha que ser perfeito. Só o amor dele. Quanto mais a gente se achega a Deus, mais nós podemos experimentar desse amor que é perfeito e menos medo a gente sente. Quando a sua vida é abalada, quando as circunstâncias são tão esmagadoras que você sente como uma formiguinha no Monte Everest. Quando isso acontecer, levante os seus olhos para Deus e veja quão grande é o seu poder. Coloque-se diante da montanha e diga: eu declaro solo sagrado, esse lugar onde eu me acho. Eu te convido, Senhor, para reinar nessa situação, pois o Senhor é maior do que qualquer coisa que eu possa vir a enfrentar. E aí, orando assim, o Senhor vai fazer você sentir a presença dele com você, e você vai sentir paz, mesmo na escuridão das suas circunstâncias terríveis. Se incline para ele e saiba que a mão poderosa do Senhor pode alcançar a sua mais rápido que a velocidade da luz. Sabe, como cristãos, a gente pode ter a certeza de que a gente não está sozinho nesses momentos difíceis. A Bíblia oferece muitos exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades, como Jó, por exemplo. Perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, posses, tudo. Como Paulo, por exemplo, também, enfrentou tantas provações na sua jornada como cristão. Foi preso, foi açoitado quantas vezes, perseguido. Um dos primeiros passos para lidar com a opressão é reconhecer que a gente está passando por um momento difícil e permitir, sem
sentir aquilo, sentir, perceber as nossas emoções. Muitas vezes a gente quer minimizar os nossos sentimentos ou até ignorá-los, mas é importante que a gente possa identificar o que realmente a gente está sentindo e expressar esses sentimentos de forma saudável. É importante buscar a ajuda de Deus através da oração, estudar a Bíblia. A oração é uma forma com que a gente se conecta com Deus, onde a gente pede ali a sua ajuda nas nossas dificuldades, ou aquele momento em que a gente abre o nosso coração para o Senhor. A Bíblia é uma fonte de conforto, de encorajamento. Tem tanto versículo que fala pra gente sobre a presença de Deus, sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. E a gente não pode esquecer que é super importante também procurar ajuda de outras pessoas. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos ajudar em momentos difíceis. E aí fica a tua escolha. Pode ser um amigo, alguém da família, os líderes da sua igreja, até mesmo profissionais da saúde. Você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes, compartilhar as nossas dificuldades com outras pessoas pode nos ajudar a ganhar uma perspectiva nova, encontrar soluções, fazer a gente mesmo enxergar um caminho. Deus usa pessoas, acredite. Mas acima de tudo, nunca se esqueça. Nunca se esqueça que a nossa esperança está em Cristo. Ainda que as nossas situações hoje possam ser difíceis, sejam quais for, a gente pode confiar que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que Ele tem um plano para nós. Tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que você está passando hoje, um dia vai se tornar uma história para contar para alguém, um testemunho. E aí eu te lembro daquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele outro, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando a vida nos oprime, é importante reconhecer os nossos sentimentos, buscar a ajuda de Deus, de outras pessoas, e continuar confiando na esperança que é Cristo. Ainda que as nossas situações sejam difíceis, que você possa encontrar força, encorajamento, paz, alívio na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que tem sempre uma porção nova a derramar sobre nós. Uma porção de paz, uma porção de amor,
Deus, obrigada, Pai, porque a Tua presença está com a gente, com cada um de nós. Tua presença é real. E mesmo, Senhor, que todas as situações da nossa vida venham tentar nos derrubar, tentar nos oprimir, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e a nossa vida pertence a Ti, Pai. Por isso, Deus, continue a assumir a direção da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que todo o nosso ser esteja em Tuas mãos. Desejamos isso. Confiamos em Ti, Pai. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique tranquilo. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você, que te ama. Amém. Fica com Deus. Abraço. Olá. Tudo bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. E é sobre quando a vida nos oprime, quando nós tomamos um susto de todas as situações que vêm uma seguida da outra, e a gente vai se sentindo fraco, impotente. E aí? Como permanecer firme, forte, numa situação dessas? Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos, tá bom? Em algum ponto da vida, a gente pode sentir o nosso mundo ser abalado. A gente passa por experiências que podem até gerar traumas em nós. Por exemplo, uma moléstia devastadora, um acidente debilitante, o abandono do cônjuge, a morte de uma pessoa querida, a violência criminosa, a ruína financeira, ou até um desastre natural. Tudo isso pode acontecer de maneira súbita. A gente nunca espera por coisas assim. E como a gente faz para se preparar, ou para ficar preparado, para permanecer firme no meio de umas circunstâncias que geram opressão, que chegam na nossa vida sem avisar? Circunstâncias não precisam ser catastróficas para ser opressivas. Algumas pessoas consideram o ato de falar em público, por exemplo, uma experiência amedrontadora. Elas prefeririam até talvez enfrentar um terremoto, mas para outras pessoas
pessoas, confrontar um indivíduo difícil, fazer um telefonema temido ou enfrentar um desafio diário de um distúrbio alimentar ou um vício. São desafios de importância fundamental. Muitas pessoas acham difícil criar filhos, lidar com a responsabilidade da vida todo dia, ou até com um adolescente obstinado. E algumas vezes o acúmulo de uma porção de coisinhas que vão acontecendo ao longo do tempo, que parece até inofensiva, vai tornando uma coisa maior e que a gente não pode aguentar em algum ponto desse crescimento. Estresse no trabalho, pressão na escola, situações sociais que causam desconforto ou qualquer outra coisa que envolva a expectativa e que a gente se sente incapaz de corresponder. Tudo isso pode encher o nosso coração de uma ansiedade. E seja o que for, o segredo para vencer esse tipo de circunstância que oprime, que aperta o peito, o segredo é andar passo a passo com Deus. Quando nós firmamos a nossa âncora no Senhor, não somos carregados pelas tempestades que ameaçam nos engolir. Pessoas piedosas em toda a Bíblia e outras que não tenham perdido contato com a realidade, todas elas atravessaram períodos difíceis e períodos assustadores. Qualquer sinal de medo deveria ser sempre um chamado à oração. No momento em que você sentir esse temor, corra para a presença de Deus. Na mesma hora, sinta a presença dele e a direção que ele vai te dar. E permita que o amor dele invada o teu coração, impregne plenamente essas circunstâncias que possam estar te levando a se sentir oprimido, a se sentir com medo. O perfeito amor expulsa todo medo. Mas agradeça a Deus por não ser o nosso amor que tenha que ser perfeito. Só o amor dele. Quanto mais a gente se achega a Deus, mais nós podemos experimentar desse amor que é perfeito e menos medo a gente sente. Quando a sua vida é abalada, quando as circunstâncias são tão esmagadoras que você sente como uma formiguinha no Monte Everest, quando isso acontecer, levante os seus olhos para Deus e veja quão grande é o seu poder. Coloque-se diante da montanha e diga: eu declaro solo sagrado, esse lugar onde eu me acho. Eu te convido, Senhor, para reinar nessa situação.
pois o Senhor é maior do que qualquer coisa que eu possa vir a enfrentar. E aí, orando assim, o Senhor vai fazer você sentir a presença dele com você. E você vai sentir paz. Mesmo na escuridão das suas circunstâncias terríveis, se incline para ele. E saiba que a mão poderosa do Senhor pode alcançar a sua mais rápido que a velocidade da luz. Sabe, como cristãos, a gente pode ter a certeza de que a gente não está sozinho nesses momentos difíceis. A Bíblia oferece muitos exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades, como Jó, por exemplo. Perdeu tudo o que tinha, perdeu os filhos, posses, tudo. Como Paulo, por exemplo, também, né? Enfrentou tantas provações na sua jornada como cristão. Foi preso, foi açoitado, quantas vezes? Perseguido. Um dos primeiros passos para lidar com a opressão é reconhecer que a gente está passando por um momento difícil e permitir sentir aquilo, sentir, perceber as nossas emoções. Muitas vezes a gente quer minimizar os nossos sentimentos ou até ignorá-los, mas é importante que a gente possa identificar o que realmente a gente está sentindo e expressar esses sentimentos de forma saudável. É importante buscar a ajuda de Deus através da oração, estudar a Bíblia. A oração é uma forma com que a gente se conecta com Deus, onde a gente pede ali a sua ajuda nas nossas dificuldades, ou aquele momento em que a gente abre o nosso coração para o Senhor. A Bíblia é uma fonte de conforto, de encorajamento. Tem tanto versículo que fala pra gente sobre a presença de Deus, sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. E a gente não pode esquecer que é super importante também procurar ajuda de outras pessoas. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos ajudar em momentos difíceis. E aí fica a tua escolha. Pode ser um amigo, alguém da família, os líderes da sua igreja, até mesmo profissionais da saúde. Você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes, compartilhar as nossas dificuldades com outras pessoas pode nos ajudar a ganhar uma perspectiva nova, encontrar soluções, fazer a gente mesmo enxergar um caminho. Deus usa pessoas, acredite. Mas acima de tudo, nunca se esqueça. Nunca se esqueça que a nossa esperança está em Cristo. Ainda que as nossas situações hoje possam ser difíceis, sejam quais for, a gente pode confiar que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que Ele tem um plano para nós.
tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que você está passando hoje, um dia vai se tornar uma história para contar para alguém, um testemunho. E aí eu te lembro daquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele outro, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando a vida nos oprime, é importante reconhecer os nossos sentimentos, buscar a ajuda de Deus, de outras pessoas e continuar confiando na esperança que é Cristo, ainda que as nossas situações sejam difíceis. Que você possa encontrar força, encorajamento, paz, alívio na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que tem sempre uma porção nova a derramar sobre nós. Uma porção de paz, uma porção de amor. Deus, obrigada, Pai, porque a Tua presença está com a gente, com cada um de nós. Tua presença é real. E mesmo, Senhor, que todas as situações da nossa vida venham tentar nos derrubar, tentar nos oprimir, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e a nossa vida pertence a Ti, Pai. Por isso, Deus, continue a assumir a direção da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que todo o nosso ser esteja em Tuas mãos. Desejamos isso. Confiamos em Ti, Pai. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique tranquilo. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você, que te ama. Amém. Fica com Deus.